Prezados amigos, somos Cleiton e Eleusa Oliveira e vamos conversar hoje sobre a lição da Harvest, o papel da igreja na sociedade. Quando pensamos no papel da igreja na sociedade, imediatamente olhamos para o mundo ferido à nossa volta e imaginamos o que seria um mundo perfeito. Como seria esse mundo perfeito? As crianças não têm dificuldade em descrevê-lo, como tendo sorvete, brinquedos, céu azul e sem notícias ruins. É claro que todos gostamos desse tipo de mundo, mas a realidade é que o mundo está ferido. Há uma pandemia acontecendo e todas as doenças que já existiam antes, miséria, corrupção e guerras, e um número assustador de abortos sem precedentes. A sabedoria humana e as tentativas dos governos de consertar o que está errado não tem remédio para essas feridas. A mídia social, com as suas fake news, e a mídia de cemitério também não podem dar jeito na falta de esperança e nas desilusões e nos problemas que o mundo enfrenta. O quadro é assustador, mas não está fora de ser contemplado pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela esperança, mas é uma esperança concreta, porque aqui entra o papel da igreja na sociedade. Infelizmente, todo dia chegam para nós mensagens com motivação antropocêntrica. O que é isso? São mensagens que tentam definir o que está errado no mundo e de quem é a culpa. Tudo isso pelo critério da sabedoria humana, onde a satisfação e bem-estar do ser humano estão no centro de tudo, assim como o homem passa a ser o próprio centro da adoração. Isso lembra um pouco Babel. Por toda parte, a gente percebe essa centralidade do homem na solução dos problemas e os problemas não se resolvem. Por trás dessa motivação existe uma agenda global, um plano, um protocolo de ações na mesa das corporações, dos governos. E isto é o antropocentrismo na comunicação. E devemos cuidar para que essa ideia não seja uma cilada para a gente. Também devemos lembrar que, nesse mundo ferido, encontramos a igreja, que permanece fiel e serve a Jesus. Ela está espalhada em todos os lugares e tem diferentes formas. Reconhecemos que hoje também existe um importante aspecto da vida da igreja, que é a atividade virtual, como esse momento que nós estamos tendo aqui para compartilhar essa lição com os nossos irmãos. Entre muitas alternativas, essa é importante para redimir uma área da sociedade, o mundo virtual, e fortalecer a igreja ao redor do mundo. Este esforço inclui pequenas ou grandes audiências. À primeira vista, podemos achar que o papel da igreja na sociedade seria reformar estruturas, isto é, exercer uma ação de fora para dentro. Mas não é assim. O papel da igreja é estar presente, ocupar os espaços naturais da vida comunitária e causar impacto positivo com os valores do reino de Deus de dentro para fora de cada área da sociedade. E, nesse sentido, a mente renovada, tão bem explicada por Paulo em Romanos 12, 1 e 2, é vital. Este impacto pode parecer invisível, mas seus frutos são incontroláveis, pois Deus governa e a gente crê nesse governo de Deus, e o governo de Deus inclui essa possibilidade da renovação da mente que vai transformar as outras coisas. Mas como é que isso acontece? Bem, acontece quando a igreja revela o propósito redentor de Deus para o mundo ferido. Lemos isso na Bíblia. O texto é em Colossenses 1, 15 a 21, que diz: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia
antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, diz Paulo, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Aí encerra esse texto bíblico e nós perguntamos, frequentemente perguntamos aos participantes dos nossos treinamentos, por que Jesus morreu naquela cruz e derramou o seu sangue? Um após outro, eles dizem, ele morreu e derramou o seu sangue para salvar a nossa alma. Sim, a gente responde, isso está certo. Mas tem mais o que dizer sobre por que ele derramou o seu sangue. Então eles dizem: ele derramou o seu sangue para que quando nós morrermos, possamos ir para o céu e ter vida eterna. De novo, está certo. Mas pelo que mais Jesus morreu e derramou o seu sangue? As respostas convencionais mostram que as pessoas se concentram apenas no aspecto espiritual do propósito redentor de Deus, onde a realidade do céu continua distante da realidade da terra. Geralmente não tem outra resposta. E Colossenses abre os nossos olhos para isso. Muitas vezes vemos que os participantes dos treinamentos expressam grande surpresa da resposta bíblica ao ler Colossenses 1, de 15 a 20. E aí a gente pode contar quantas vezes aparece a palavra todas, redimiu todas as coisas. Essa palavra aparece de uma forma impressionante. Ela mostra como Deus usa indivíduos, governantes, estados seculares e tudo mais que for da sua escolha para realizar o seu propósito redentor na história. Quer dizer, Deus está trabalhando na história, a igreja é um elemento fundamental para isso, mas Deus usa também as pessoas que estão fora da igreja, porque Deus é soberano. Que propósito sublime. Veja, prezado amigo, que ensino importante temos aqui. Ele designou a igreja como principal administrador da sua agenda para sarar o mundo ferido. Claro que o plano redentor de Deus inclui a fé vencedora, que vai sustentar a história até que Cristo volte. Mas, até aquela hora, a igreja deve representar e deve buscar o propósito redentor de Deus na história, como lemos no texto de Colossenses, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas. Então, olhe, a igreja, seja a igreja universal, a igreja local, é o corpo de Cristo. No entanto, é a igreja local que é a expressão primária do propósito de Deus na sua comunidade. E a igreja não precisa necessariamente estar representada na comunidade pelo templo, pelo prédio. Ela está representada pelas pessoas, pelas famílias. Sua casa é uma igreja. A igreja, especialmente a igreja local, é o principal agente de Deus para realizar a grande agenda de Deus no mundo. Deus tem um plano para o mundo e ele está executando esse plano. Você pode pensar, às vezes, ou a gente pode pensar, puxa, mas o mundo está tão confuso, é que parece que nós lutamos contra Deus dentro do seu propósito. Assim, podemos dizer com segurança que a igreja tem um papel social de grande importância, embora isto seja ignorado. Na tradução bíblica Nova Versão Internacional, a expressão todas aparece 6 vezes. E quando diz que ele veio para redimir todas as coisas, também se refere à palavra tudo, que aparece uma vez nessa passagem. Portanto, 7 vezes esse texto nos lembra que a agenda de Deus é tão grande quanto toda a criação e toda a criatura. Lembre que o autor desse texto, Paulo,
tinha em mente o significado do templo e das escrituras sagradas, pois eles representavam trazer o céu à terra. Cada vez que o povo de Deus se reunia ou lia os textos sagrados, eles o faziam com uma expectativa redentora de que a vida sobrenatural, onde vivem Deus e os seres celestiais, e a vida na terra, onde nós vivemos, se encontravam. Esse encontro sublime entre céu e terra foi perfeitamente revelado em Jesus Cristo, onde a perfeita deidade e a perfeita humanidade se reuniram. Agora, no seu corpo, a igreja, vemos que Deus continua a desenrolar este seu propósito redentor. Então, quando nós falamos da igreja como corpo de Cristo, estamos falando de um exército humano espalhado em todos os segmentos da sociedade com viva expressão. Assim, a gente pode ver que a morte de Cristo e o sangue derramado aconteceram para a restauração de todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas foram feridas pela queda. E quando a gente lê Gênesis 3, a gente tem uma ideia da queda, do que a queda representou para toda a criação. Quando a gente lê Gênesis 11, os homens tentando reconstruir a sua unidade comunitária, parece que há um esforço humano para corrigir essa queda. Mas Deus ama a sua criação, as suas criaturas, e Ele quer que todas as coisas sejam reconciliadas do seu modo. Isso define a sua agenda. O que Deus e o seu Filho Jesus desejam fazer, desejam que isto aconteça e o mundo ferido seja restaurado. Ora, Jesus é a imagem do Deus invisível, diz Colossenses, e foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Jesus, a encarnação de Deus, tem nele toda a plenitude. E agora ele delega à sua igreja a capacidade de usar essas qualidades para fazer correções dessa queda nesse mundo caído. Uma vez que ele é a imagem exata de Deus e a plenitude de Deus habita nele, a agenda de Jesus é a mesma que a agenda do Pai. Ela inclui a regeneração espiritual da humanidade e a reconciliação de todas as coisas. Coisas maravilhosas acontecem quando a igreja responde à agenda maior de Deus. Entretanto, são poucas as igrejas que equipam o seu povo para participar com Deus na restauração de todas as coisas. Primeiro, porque falta a visão dessa agenda de Deus. Segundo, porque é um trabalho dificílimo e a gente pensa que nós é quem vamos fazer. Na verdade, é um trabalho cooperativo. Paulo, quando escreve 2 Coríntios 5, ele diz que nós somos cooperadores de Deus, somos embaixadores de Deus e trabalhamos numa harmonia com ele para que essa transformação aconteça. Infelizmente, algumas igrejas se concentram apenas na salvação espiritual, onde a restauração começa, enquanto outras se concentram apenas na reforma social e física e negligenciam a regeneração espiritual. A necessidade urgente de se criar um equilíbrio da percepção e da visão do que realmente significa restaurar esse mundo caído. Com esse desequilíbrio entre o espiritual, o físico e o social, o papel da igreja fica restrito a uma ou outra área e a igreja acaba tendo pouco impacto na sociedade. A mente dividida é um sério problema para o corpo expressar sua integridade. Isso acontece conosco e acontece com a igreja. Conosco do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, e com a igreja como elemento de unidade, como um corpo. E assim, a própria unidade, o equilíbrio e a dignidade são afetados. Mas isso precisa ser corrigido. Então, a igreja que equipa o seu povo para representar toda a agenda de Deus, para trazer toda a criação, toda a criatura sob o senhorio de Cristo,
cumpre o seu chamado de uma forma maravilhosa. Isso pode parecer uma tarefa enorme, mas Deus colocou todos os cristãos, cada um deles, em esferas onde podem exercer alguma influência, seja no casamento, nas famílias, nos lares, seja na sua vizinhança, seja na escola, onde um jovem é estudante, seja no seu local de trabalho, no comércio, na saúde, na educação, na indústria, seja na ciência, nas artes, em todos os campos da criação de beleza e criatividade, seja nas fazendas, no comércio, nas amizades, onde as pessoas se encontram e dialogam, em grupos de interesse comum, sociedades, governos, todo tipo de ambiente. Em cada um deles, Deus tem representantes. E aí a igreja começa a exercer o papel de equipar e encorajar o seu povo para impactar todas essas esferas de influência e cooperar com o grande propósito redentor de Deus no mundo, que é a restauração de todas as coisas. Ora, quando uma igreja discipula com entendimento, quando ela faz discipulado, quando ela prepara discípulos para esse contexto desafiador, que é muito mais do que preparar um religioso, ela equipa o seu povo para levar suas esferas de influência onde Deus coloca cada membro da igreja. Esse movimento define o papel social da igreja e ela sai de um papel irrelevante, que é o ponto A, para o cumprimento de um papel importante na sociedade, que é o ponto B. Onde a igreja se faz presente, ocupa espaços e impacta cada área com valores do reino de Deus. Assim, podemos perceber que a igreja é muito mais do que o templo e o ajuntamento dominical. Todos nós sabemos disso, mas muitas vezes não sabemos como agir com essa agenda clara de Deus para redimir todas as coisas. Ela é essencialmente a presença ativa de Deus através de cada membro na diversidade dos ambientes onde a gente atua. Aí perguntamos: como está o papel da sua igreja na sociedade? Pare um momento, identifique áreas onde Deus chama você ou chama outros irmãos para estar presentes. Você reconhece áreas onde a igreja ainda não causa impacto? Muito fácil de responder essa pergunta. Mas é importante a gente identificar oportunidades missionárias próximas da nossa igreja que possam ser oportunidades de serviço amoroso de forma individual ou coletiva. Então, olha aí, estamos começando a sair dessas quatro paredes e nesses dias encorajamos especialmente ações na área de saúde, apoiando serviços ou profissionais que estão com grande demanda de trabalho, além da sua capacidade instalada para enfrentar o próprio problema da pandemia. E tem um detalhe: não há clareza da parte das autoridades e das corporações acerca do toma vacina, não toma vacina, usa esse comprimido ou aquele. A coisa está complexa. E, nesse sentido, o papel da oração é fundamental. Mas a gente pensa que tudo vai se resolver assim e o governo é quem tem a culpa, ou quem tem a responsabilidade. Também encorajamos, prezado amigo, a buscar mais a palavra de Deus. Dedique tempo sozinho, lendo a Bíblia, meditando nos seus ensinos, orando, investindo no seu crescimento na área de sabedoria. Então, se por um lado a gente fez essa descrição do mundo caído, do amor de Deus redentor, do papel importante da igreja, também a gente acha que é muito oportuno compartilhar, numa ocasião como esta, como podem ser as nossas respostas de obediência na direção do próximo, na direção da comunidade, na direção das demandas sociais que estão à mão da igreja, ou mesmo na família. E, nesse caso, a gente tem outras sugestões para agregar a esse momento com você. Por exemplo, algumas ideias práticas. Envolver-se em algum projeto em andamento na sua igreja. Um projeto que possa agendar urgências comunitárias, seja, como o Cleiton mencionou, nas áreas de saúde, prevenção, educação escolar, esporte,
o contraturno, apoiando as crianças nos deveres escolares, cuidado com idosos, mães solteiras, doação de cestas básicas ou outras ideias. Você pode também chegar e fazer uma visita a um departamento do governo e perguntar que tipo de ajuda o pessoal está precisando. Aí eles vão se surpreender. Se sua igreja não tem projeto, os itens aqui mencionados podem ser um importante motivo de oração para as próximas, vamos dizer, as próximas 2 semanas. Antes de uma santa convocação para definir uma proposta de ação, um plano para fora da igreja, na direção da comunidade local imediata, a gente pode começar fazendo alguma coisa, como, por exemplo, orar por essa grande agenda. E já é alguma coisa bem importante. Poxa vida! Se a sua igreja ainda não tem uma atividade que a liga, que a conecta com setores da sociedade, você pode estender a mão para outra igreja, envolvida em atividades de socorro, ou ser solidária com uma ONG que atua em ações de curto ou longo prazo na sua comunidade. Creio que estamos ainda muito aquém das possibilidades que existem, do que é ajuda em potencial, quando igrejas decidirem colaborar umas com as outras em prol de demonstrações tangíveis do amor de Deus para as suas comunidades. E esse trabalho tem muito a ver com uma disposição de negociação, de sair das 4 paredes para negociar com as pessoas do lado o que vai acontecer. Eu me lembro de um projeto que nós fizemos numa comunidade de invasão em Curitiba, no sul do Brasil, e que nós fomos colocar manilhas doadas por uma igreja numa comunidade com sérios problemas de saúde por conta da água dos esgotos abertos. E esse trabalho foi um trabalho super interessante, porque na medida que a gente começou a perguntar para as pessoas se podia colocar a manilha em frente da sua casa, esse ato já foi um ato revolucionário. As pessoas não acreditavam. Não me diga que vocês vão pôr manilha aqui. Quem tem que pôr é o governo. Nós pagamos, etc, etc. Bom, colocamos mais ou menos umas 120 manilhas, não foi muito, mas considerando que você colocava mais ou menos 5 manilhas em frente de cada casa, 120 era um número significativo. Então, olha, a igreja tem muito por fazer. Sua igreja pode trabalhar produtos de reciclagem e criar uma economia de apoio a um projeto missionário de dentro ou alguma atividade de fora. Pode vender produtos reciclados e criar uma agenda financeira de suporte para as demandas sempre urgentes no campo missionário. Uma coisa que eu me lembrei aqui agora também é que na cidade de Camboriú tem uma igreja que tem uma proposta muito interessante de educação para crianças carentes, chamado PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Maravilhoso esse programa. Ademais, essa igreja tem um outro programa muito interessante, que é um batalhão de pessoas trabalhando com produtos recicláveis e oferecendo para a comunidade produtos com qualidade que geram uma receita para a própria comunidade. E esse volume de trabalho tem crescido tanto que o próprio governo se interessou, através de um agente financeiro, para formalizar essa estrutura de serviço e criar uma linha de produção para atender a comunidade. Ou seja, a própria comunidade doa roupas, produtos, coisas usadas, e a igreja recicla e devolve para a sua comunidade. Trabalho maravilhoso. Você e sua igreja também podem agir no apoio a alguma comunidade terapêutica, no trabalho com pessoas em recuperação de problemas de adição de drogas, ou o apoio para a inserção social dessas pessoas que já foram recuperadas, enquanto elas buscam trabalho, tentam voltar para a escola, para o convívio com a família, ou para a integração a uma igreja que os espere de braços abertos. Ideias vão surgindo, e uma ideia e essas ideias que nós estamos compartilhando com vocês, todas elas foram testadas, usadas, implementadas. Você pode fazer, por exemplo, uma exegese social de Isaías 58. Vamos lá, pega a sua Bíblia, Isaías 58,
Você pode chamar a sua igreja, sua escola dominical, seu grupo familiar, grupo de casais. E essa exegese social significa ler e refletir a Bíblia a partir do contexto onde a gente está. Identificar naquela leitura, em sua comunidade ou cidade, os temas que precisam ser tocados com soluções. E, de uma forma corajosa, obedecer essa porção da Escritura que se abre para dizer coisas bem concretas, bem básicas, que precisam ser feitas, como se Deus estivesse negociando, dizendo assim, o jejum que eu quero de vocês não é o jejum da exclusão do alimento, é o jejum que toca o ferido. Que lindo. Você pode reunir grupos de pessoas em sua igreja por capacidade técnica. Que tal? Criar equipes que atuem com prioridades como inclusão digital para jovens e idosos. O pessoal que entende de música pode criar um grupo de interesse. Gente que gosta de matemática, que sabe língua portuguesa ou que sabe um outro idioma, inglês, espanhol, japonês. A orientação jurídica, podem trabalhar com reciclagem, agricultura doméstica, o aproveitamento de resíduos e também fazer estudos bíblicos. Tem muitas coisas a serem feitas. Você pode desenvolver uma estratégia muito interessante chamada roda de conversa em sua igreja. Para pessoas interessadas, por exemplo, em tricô, corte e costura, culinária, carpintaria, eletricidade, logística. Olha, a logística é um tema cotidiano para todos nós. Prevenção de acidentes e trânsito. Eu me lembro que uma vez nós estávamos construindo uma escola para uma população indígena na cidade de Araquari, no município de Araquari, e estávamos tendo muita dificuldade para levar as pessoas, os profissionais, para construir a escola. E aí um dia nós levamos um profissional na área de carpintaria e construção civil, e ele sentou com os indígenas e começou a explicar para eles como eles poderiam fazer aquele trabalho. Então a gente teve uma roda de conversa, e que na verdade foi uma roda de sabedoria, porque trocamos interesses de sabedoria, de tecnologia, para construir a escola. Os índios aprenderam na teoria ali, na roda de conversa, e depois nós saímos da roda de conversa para construir a escola. E esse profissional de carpintaria e construção civil ajudou os índios e eles se tornaram craques na construção da escola. Então, veja bem, para cada uma dessas sugestões, você pode ter seu coração preparado para fazer as pontes de amor entre o que deve se fazer e as boas novas do Evangelho. Enquanto aquele amigo ensinava carpintaria com as suas próprias mãos, com a sua disponibilidade, ele também estava ensinando o Evangelho de Jesus para aqueles indígenas. Libere a ação do Espírito Santo na sua vida, transformando a sua maneira de ver o mundo ferido e as necessidades à sua volta. E permita que ele o instrua com formas novas e criativas de expressar os valores do reino de Deus onde ele o colocou. Entre em contato conosco. Conte-nos como foi a sua experiência. É isso. Aqui resumimos a ideia do tópico, o papel da igreja na sociedade. Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Consulte-nos e vamos manter um diálogo, mesmo virtual, certamente proveitoso.